Bom, então nesse clima que a Célia deixou pra gente, de muita harmonia, de muita tranquilidade, de muita paz, de muito envolvimento. Mais uma vez, boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sermos vencedores. Muitas vezes, todos nós já ouvimos a expressão: eu venci, eu ganhei, cheguei em primeiro lugar. Ele ganhou, ele é o campeão, viva o campeão. Realmente é muito bom vencer. Essas são as palavras das pessoas que estão torcendo por alguém ou até por ela mesma. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo, sobre a carta que Paulo mandou aos Romanos, que está no capítulo 8, no versículo 37, que diz assim: mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. E o apóstolo Paulo diz que não importa o que acontecer, se ficarmos firmes em Jesus, todos nós seremos vencedores e vitoriosos. Esse versículo da carta de Paulo aos Romanos, ele é bem pequeno, mas ele é de uma motivação muito grande. Ele é de uma elevação muito grande para cada um de nós. As pessoas que vencem, as pessoas que são vitoriosas neste mundo, todas são colocadas lá no alto. Todas são elevadas por causa dos seus feitos terrenos, seus feitos aqui na terra. Afinal de contas, vencer é chegar ao topo, é atingir o ponto máximo de um objetivo que há muito se desejava. Todos nós temos um sonho, todos nós imaginamos, eu quero um bom emprego, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Então todos nós temos sonhos, isso não é errado, isso não é pecado, porque estamos na terra e precisamos dos bens materiais. E ser vencedor é ir além dos nossos limites, além de superar todos os limites, desde que respeitemos a nós mesmos e ao nosso próximo. Mas aquele que só pensa em ganhar, só pensa em vencer, nunca está satisfeito com o que tem. Quer sempre mais, mais e mais. Ele só luta para conquistar as glórias da terra, só os feitos aqui da terra, os bens da terra. Mas nós aqui, nesta casa, nesse momento, como bons cristãos que somos, nós lutamos para atingir o nosso bem espiritual. Nós lutamos, ou pelo menos tentamos, para conseguir esse bem espiritual. Por quê? É isso que nós levaremos daqui. Todos nós levaremos para a nossa vida espiritual o bem espiritual que conquistamos aqui. Nós lutamos para conseguir o reconhecimento, não do mundo, mas vamos lutar para conseguir o reconhecimento de Deus, esse Pai de infinito amor, de misericórdia, esse Pai que tanto nos ama. Por isso que quem persevera nesse objetivo é mais que um batalhador, é um vencedor. Porque todos nós temos os nossos desafios do dia a dia. Cada um de nós aqui presente, se pararmos neste momento e pensar, o que eu estou passando? Qual o meu desafio de hoje? Cada um com o seu, cada um com a sua, como diz, cada um de nós com a sua cruz. Mas, como também diz o ditado, né? Todos nós matamos um leão por dia.
Vamos pegar um exemplo da personagem bíblica que foi Caleb. Caleb, Moisés falou para que alguns homens do povo fossem sondar um desconhecido território à frente deles. Depois de algum tempo, os homens voltaram. Assim que eles retornaram, notou-se que muitos deles que haviam participado estavam desanimados por causa do que eles tinham visto naquelas terras. A maioria dos homens se sentiu diminuída e em grande desvantagem para lutar contra os povos que ali habitavam. Diante disso, muitos agiram com incredulidade e acabaram desanimando, acabaram perdendo a fé. Mas isso não aconteceu com Caleb, porque ele era movido por um espírito diferente. Ele era movido por uma força muito grande. Ele era movido por uma fé enorme. E esse ânimo diferente esse ânimo diferente que Caleb era movido, ele trazia dentro de si e fez com que os outros que estavam enxergando somente a dificuldade, onde os outros estavam enxergando a dificuldade, ele não viu isso. Ele viu a certeza da vitória. Ele viu a certeza da sua vitória contra os que estavam lá, porque naquela época tinha muita guerra por terra, muita briga, porque essa terra é minha, essa terra é sua, e eles brigavam constantemente, né? Então ele enxergou isso através da força da sua fé, através da confiança que ele tinha em Deus. E foi com essa fé que eles venceram essa batalha. Mas a fé de Caleb, porque os outros, quando viram os oponentes deles, que eram bem maiores, eles voltaram desanimados e não queriam lutar. Então Caleb enfrentou e ganhou, porque ele era movido pela fé em Deus. Isso de Caleb é ser mais que um vencedor, é ter a certeza da vitória, mesmo quando essa nos parece muito difícil, muito improvável, algo louco ou até algo bem impossível. Porque quando passamos por algum desafio, nós não vemos a luz no fim do túnel. Nós ficamos tão focados naquilo que nós não enxergamos além. Nós não vemos o que está lá na nossa frente, nos esperando. E a certeza é ter a certeza de que a vitória virá, de que Deus estará ao nosso lado, de que essa vitória, onde cada um de nós temos Jesus e temos Deus, alcançaremos. E como nosso exemplo maior, observemos as palavras de Jesus. Ele nos ensinou muito bem o que é ser vencedor, o que é batalhar. Quando ele deixou a seguinte mensagem: vou, mas eu volto. Está em João no capítulo 14, no versículo 28. E essa mensagem, ele deu a certeza de que ele voltaria. Ele garantiu a sua volta e que Jesus, sabemos que ele passou por muita dificuldade quando esteve aqui na terra conosco. Mas, mesmo sabendo de tudo que ele iria passar, ele prometeu a vitória. E Jesus venceu. Então, aqueles que buscam as vitórias do mundo, buscam coisas passageiras. Por quê? Neste mundo, tudo é passageiro. Tudo passa. Usamos sempre até a brincadeira, né? Até a uva passa. Mas tudo passa nessa vida. Estamos aqui para aprender, para ensinar. Porque uma hora nós somos alunos, outra hora nós somos os professores. Mas o importante
é que não paremos, porque esse é o ciclo da vida. Uma hora estamos daquele lado, outra hora estamos desse lado. Então a vida é sempre dinâmica, ela não para. Podemos reparar que o nosso dia, ele pode ter os desafios, mas nunca um dia é igual ao outro. Nunca uma terça-feira é igual à segunda-feira que passou. Podemos levantar e trabalhar, pegar sol, pegar chuva, o carro quebrar, mas sempre acontece alguma coisa diferente. Ou muito boa, às vezes não tão muito boa, que é para o nosso aprendizado. E quando praticamos o que realmente nós aprendemos, somos mais que vencedores. Somos muito batalhadores, porque conseguimos vencer a nossa própria natureza, às vezes até a nossa má tendência, que pode ser o orgulho, a vaidade, o egoísmo, entre tantas outras coisas. Então somos batalhadores quando conseguimos vencer essa natureza em nós. E essa passagem, ela nos mostra que não ficaremos isentos ou teremos ausência de problemas. Não. Enquanto estamos aqui encarnados, todos nós passaremos, teremos algum problema para poder desafiar, para que esse problema nos desafie e que nós possamos vencer. Mas essa passagem ela também nos assegura que temos Jesus para confiar e que com fé e confiança nele nós seremos muito mais que vencedores. Temos uma vitória completa e definitiva sobre os nossos desafios. Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos para que eles comecem a ver, a entender o poder da fé, o poder da confiança. Por quê? O poder da confiança em Deus. Porque naquela época, eles passavam por muitos desafios, era tudo muito difícil, tudo era com muita dificuldade. Então, Paulo escreveu a eles para que eles acreditassem em Deus, porque eles tinham uma vida pagã, que não acreditava em nada, era tudo meio que largado. Então, Paulo foi colocando isso, ensinando a eles, mostrando a cada um, dia a dia, devagarinho, o poder da fé e o poder da confiança. E hoje em dia, essa mensagem ainda é válida para todos nós que enfrentamos as nossas lutas pessoais, as nossas lutas espirituais, as nossas lutas emocionais e sociais. Essa vitória é o fruto da união com Jesus. Porque quando nos unimos a Ele, Ele se une a nós. Jesus está lá. Agora, e nós? Como nós vemos Jesus? Podemos ver Jesus como nosso grande amigo. Não temos que respeitá-lo, com certeza. Mas podemos ver Ele ao nosso lado aqui, conversar com Ele. Ele fala, se aproxime de mim, eu estou aqui. Eu estendo a minha mão para vocês, mas estendam as suas mãos para mim, porque eu sou seu irmão mais velho. Porque todos nós, como filhos de Deus, e Jesus como filho de Deus, Ele é o nosso irmão. Então vamos estender a nossa mão a Ele. Então, essa vitória, ela é o fruto da união com Jesus que venceu o mundo e suas dificuldades. A confiança na misericórdia, no amor de Deus, permite que nós permanecemos firmes, mesmo em meio às nossas adversidades. Por isso que precisamos fortalecer a nossa fé. Não deixar
como diz, não deixar a peteca cair. Não é fácil? Não é fácil. Cada um tem o seu, mas cada um vai saber como encontrar a solução. Por isso, não desanimem, façam como Caleb, confiar em Deus. E por que essa mensagem permanece atual até hoje? Porque hoje todos nós vivemos em tempos de crises, de incertezas, de pressões constantes em nossa vida. Mas a garantia de que somos mais que vencedores é o fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança. Não podemos também perder a esperança. Quando eu era criança, eu escutava muito falar que a esperança é de cor verde. Então não podemos perder de vista essa cor, o verde da esperança. E a nossa perseverança. A nossa perseverança também é muito importante. Perseverar no que é do bem, no que é do bom, do que é necessário, do que é preciso, do que é ajudar. E essa promessa bíblica nos lembra que a vitória não depende das circunstâncias externas, mas sim da presença do poder e da confiança de Deus em nossa vida. Então eu não posso esperar que o Henrique vai fazer as coisas por mim. Não, eu tenho que ir atrás. Lógico, eu posso pedir uma ajuda, posso contar com ele, mas quem tem que cuidar de mim sou eu. Quem tem que perseverar na fé, na confiança, sou eu. Como aqui, não adianta nós virmos aqui, ouvir a palestra, tomar o passe e depois ir embora para casa e acabou tudo. Aí volta na próxima semana, não. Vamos confiar, vamos acreditar. Cada vez que cada um de nós senta ali para tomar o passe, vamos pensar em Jesus, elevar o nosso pensamento, esquecer tudo o que está nos incomodando. Vamos deixar lá do lado de fora. É o que eu sempre falo, quando a gente entra aqui, é um momento nosso. É nosso, íntimo, de cada um com Deus. Então a perseverança, a fé, a esperança, ela nos move, ela nos guia e precisamos alimentar ela todos os dias, pouquinho por pouquinho. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois amanhã mais um pouquinho, mas ela não pode se acabar. Ela tem que, ao invés de diminuir, ela tem que crescer a cada dia. E vamos confiar muito em Deus. Entender também que somos mais que vencedores, entender que somos mais que vencedores também impacta na nossa vida diária, em forma de confiança nas dificuldades. A fé não elimina os problemas, mas garante a força para superá-los. Ela, na perseverança da caminhada, mesmo quando temos as nossas fraquezas, as nossas falhas, o poder de Deus chega até nós para nos sustentar. Exemplos práticos para o nosso cotidiano. Orar com fé, mesmo quando a resposta parece demorar, porque Deus nos manda o que precisamos e não o que queremos. Como sempre falamos, né? O nosso filho pede alguma coisa, mas é aquilo que ele precisa? Não, é aquilo que ele quer, não é o que ele precisa. Assim é Deus. Ele fala, não, você me pediu isso, mas você não está precisando disso. Eu vou te dar o que você está querendo isso, mas eu vou te dar o que você precisa. Mais um exemplo. Confiar na providência divina em situações de crise, porque tudo tem o tempo certo de começar e de acabar. Às vezes passamos por algumas situações que é para o nosso crescimento, porque ainda somos muito crianças espirituais.
ainda estamos engatinhando. Buscar o crescimento espiritual através do estudo, do vigiar e orar, vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas atitudes, e assim nós vamos fortalecendo a nossa mente, o nosso coração, com boas ações. E assim também podemos ajudar alguém e nos ajudar a nos elevarmos para que possamos evoluir. Fortalecer a nossa fé em meio às tribulações do dia a dia. Quando passarmos por alguma dificuldade, lembrar que somos vencedores, porque temos o amparo dos benfeitores espirituais e a mão de Deus na nossa cabeça. A mão de Deus em cima de nós sempre. E essa mensagem de Paulo, ela nos encoraja a perseverar sempre, porque sabemos que temos um Pai que nos ama incondicionalmente e quer sempre o nosso bem. Que pai não quer o bem do filho? Que pai não quer a vitória do filho? Assim é Deus com nós. Mas precisamos saber fazer as nossas escolhas para que depois possamos não chorar o leite derramado. Aí entra, o que nós falamos, o nosso livre-arbítrio. E todos nós, alguém aqui nesse momento não precisa falar, mas pode pensar. Alguém aqui não se acha vencedor? Não se acha merecedor de vencer? Todos nós somos merecedores. Todos nós vencemos. Cada um à sua forma, cada um do seu jeito. Um vence com a ajuda do seu irmão, do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, seja quem for. Outro vence sozinho, mas vence. E o importante é não parar de lutar. Sempre, sempre perseverar e sempre buscar a ajuda de Jesus. Porque todos somos vencedores, todos os dias. Cada um de nós aqui, todo mundo levanta da sua cama, todo mundo vai atrás dos seus sonhos, das suas conquistas, das suas lutas. Seja como for, no final do dia, temos sempre alguma coisa para fazer uma avaliação. Como Santo Agostinho fazia a avaliação do seu dia. Todos nós temos alguma coisa para avaliar. Pode ser que em alguns dias essa avaliação não seja tão boa, não seja tão alegre, mas o importante é ter a consciência de que é preciso melhorar um pouco por dia, um pouquinho a cada dia. E também, o mais importante é não parar, porque nós não viemos a este mundo para ficar estacionado no mesmo lugar. Nós não nascemos bebezinho, fomos evoluindo, crescendo, nos tornamos adultos. Então, assim somos nós também na nossa vida. Não podemos parar. Quem fica parado é poste. Ele não sai ali do lugar, então nós não somos poste. Então vamos batalhar a nossa vida, vamos batalhar o nosso dia. Vamos seguir conquistar, conseguir fazer a nossa conquista. Isso é ser mais que vencedor. É ter a coragem, a força, a perseverança para vencer o dia a dia, a nossa incredulidade, as nossas dificuldades, utilizando para isso a enorme força que vem de Deus. Na terra, os louros da vitória nem sempre consagram, os louros da vitória sempre consagram os verdadeiros vencedores. Eu tomei a liberdade de ler uma mensagem deste livro, que ela é muito bonita. Eu acho que serve muito bem para o nosso dia a dia. Não é muito longa, mas eu gostaria muito de compartilhar. Chama-se Cristo Esperança. Não rejeiteis, portanto, a vossa confiança,
que tem grande e avultado galardão. Está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35. Cristo Esperança é aquela força grandiosa que não deixa a alma esmorecer. Ensina ao doente a acreditar na cura, ao caído a levantar, ao pobre a esperar com paciência, ao preso a confiar no futuro, ao faminto e ao nu a manter no coração a certeza de que no amanhã tudo poderá estar mudado. A esperança espiritualizada vence a morte, porque no momento da partida confia na vida do além-túmulo como a verdadeira vida. A esperança é uma das filhas do amor e da caridade. É um dos frutos mais puros deste consórcio divino, para a divina felicidade. Qual de nós não precisamos de esperança? Ela gera o otimismo e clareia a vida com alegria, predispondo todo o organismo, mesmo espiritual, a uma harmonia perfeita, assinalando por onde passa a existência de quem acredita na paz laboriosa. Quem solfeja na intimidade a canção da esperança não se cansa nem se entristece, não vê o mal em parte alguma, e quando chora é de alegria, pelas mãos que observa na natureza lhes ajudando. As primeiras letras dessa melodia nascem pela prece bem ordenada no coração. Orar sentindo gratidão pelo Senhor e humildade diante da grandeza de tudo que o cerca, destampando a comporta dos centros de forças, os quais serão iluminados pela resposta do Criador. É a razão estimulada a crer mais naquele que tudo dá, sem exigir, favorece o surgimento da esperança, que aparece como dama da luz nos seus caminhos de ouro. Quando a sua irreverência começar a julgar os outros, desconfia de ti mesmo. Pode ser investida das trevas, querendo levar-te ao caos. Quando algum fato te levar à discórdia, amarrando o teu semblante na tristeza e te inspirando ideias de vingança e de orgulho, confere o teu amor com Cristo, que pode ser alguma companhia invisível, insuflando a ruína. Quando sofreres o acicate da dor, não caias no desespero. Pode ser um testemunho que haverás de dar, provando a tua força. Nesses momentos, lembra-te do Cristo com as mãos cheias de estrela e esperança, derramando-as em ti, e com os lábios fartos de sorriso, como flores de luz em tua direção, e te sintas como ele, feliz com a vontade de Deus. Acreditemos em nossa vitória frente aos insucessos. Eles passam como a bruma, permanecendo o sol, e a luz das estrelas continuarão a clarear os nossos destinos. Confiemos, pois, em Deus e em Cristo, que a confiança em nós surgirá na brandura do tempo e na continuação da vida. A confiança só pode ser entendida como tal, quando o Cristo a acompanha, disciplinando as nossas ideias e educando as nossas emoções. Confiar nas ideias erradas e em sentimentos extravagantes é deturpar os segredos do coração, que guardam a vida de Deus na nossa vida. Ninguém pode dizer que não conhece o bem e as linhas da nobreza espiritual, porque o Evangelho já está pregado em todas as nações e em todas as criaturas. E quando o entendimento falta na terra, os emissários de Jesus se encarregam de complementar o desejado durante o sono. Então, por aqui nós vemos que nós nunca somos desamparados, nós nunca somos esquecidos. Por mais que enfrentemos as dificuldades, por mais que passemos pelos desafios, nenhum de nós é deixado de lado. Todos somos lembrados, mas precisamos também lembrar de Deus, lembrar de Jesus, não só nas horas difíceis, mas nas horas alegres também.
e mostrar a Ele: Senhor, consegui meu carro, Senhor, consegui o que eu precisava, consegui o que o Senhor mostrou para mim, consegui o que o Senhor me deu. Estou aqui porque o Senhor me deu essa oportunidade. Então todos nós recebemos todos os dias uma oportunidade. Precisamos enxergar qual é a oportunidade de cada um de nós. Cada um sabe qual é a sua, observa. Precisamos, como diz a passagem, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque temos muito o amparo dos benfeitores espirituais, temos o amparo de Deus, o amparo de Jesus, porque somos seus filhos, amados e queridos. Então não vamos esquecer dele. Estendamos a mão a ele. Estendamos a nossa mão, porque a mão dele está estendida para nós. Que a paz e o amor de Jesus continue entre nós, hoje e sempre. Que assim